Alô, Brasil! Eu sou Bebel Ambrosio e esse é o Pet é Quem Pode, o seu podcast de estimação. Sejam muito bem-vindos. Sabe aquele esporte que você pratica com um animal e que você tem que passar por vários obstáculos, cometer o mínimo de infrações possível e fazer isso tudo num tempo mais rápido imaginável? Você tá pensando assim, óbvio que eu sei. É o hipismo. Não, não é. Olha que pegadinha. Você já vai saber. Antes disso, para você que tá chegando aqui agora, não tá inscrito no canal? Amor, inscreva-se agora. Ativa o sininho para receber as notificações de toda vez que subir um vídeo novo e dá um joinha aqui para dar, né, aquela massageada aqui no coração que a gente gosta. E, além disso, é claro, segue a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram e no TikTok, @PetEquemPode, tudo junto. Vem comigo e vamos pro babado que eu vou revelar. A gente não tá falando de hipismo, apesar de eu amar cavalos. A gente vai falar de agility. É uma modalidade muito, super, assim, de acelerar o coração que você pratica com um cão. Na verdade, é um humano e um cão. É um condutor e um cão. Olha que interessante. E para falar sobre isso, eu vou apresentar agora as minhas convidadas. Eu tô aqui com a Bianca Brauli. Ela é jovem, estudante, tem uma cadelinha chamada Ivy. É uma pastora da Mantiqueira, que eu nunca tinha ouvido falar dessa raça, tá? Novidades. E ela pratica agility com a sua cadelinha. É uma cadelinha super enérgica, cheia de energia. Ela descobriu que no agility algo muito legal acontecia. E ela vai contar pra gente a sua história, suas conquistas, seus desafios no esporte, as frustrações e por aí vai. Muito obrigada, Bianca, por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço por ter chamado, tudo bem? É isso, sabe? Fica nervosa não, amiga. Aqui, ó, tudo em casa. Daqui a pouco a gente relaxa, cafezinho, entendeu? A gente fica tudo em casa. E para completar a nossa mesa, você sabe, a gente sempre procura trazer um olhar mais técnico, profissional sobre os temas que a gente traz aqui. E para isso a gente vai conversar com a Juliana Morgado. Ela é médica veterinária, especialista, ela tem uma especialidade em nutrição, comportamento, condicionamento físico e esportes caninos. Olha que legal. E ela é praticante de agility, ou seja, uma pessoa que tem, assim, toda a bagagem para poder falar com bastante categoria sobre esse esporte. E a gente vai aqui com ela conversar sobre cuidados de saúde, sobre alimentação, dicas do esporte, por aí vai. Juliana, muito obrigada também por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, de verdade. Muito obrigada mesmo. E é isso, gente. Vamos começar esse negócio aqui, que eu já tô até suando, entendeu? Eu quero começar a correr. Mas para isso eu quero, antes de qualquer coisa, entender o que é o agility, Ju. Conta pra gente. Então, o agility, ele é um esporte, como você falou, praticado por duplas, em que é o condutor, que é a pessoa, dono do cachorro, e o próprio cão, normalmente. Existem também pessoas que, às vezes, treinam cães que não sejam dela. Por exemplo, eu mesma já treinei algumas vezes a Ivy, enquanto a Bianca estava viajando. Porque a Ivy era uma cadela que já tem uma boa ligação comigo. Então, não necessariamente tem que ser o tutor, né? Não necessariamente. Mas o cachorro precisa ter uma boa ligação com a pessoa para conseguir praticar o esporte. Então, o agility é um esporte praticado por duplas, em que é uma prova que quem fizer no menor tempo possível e com menor quantidade de erros, ganha. Então, uma corrida de obstáculos, com vários obstáculos diferentes, em que o objetivo é terminar no menor tempo possível e cometendo a menor quantidade de erros possível também. Muito bom, muito interessante. E aí você tem obstáculos que, na verdade, eles fazem com que o cachorro ele tenha diferentes... como é que se diz? Habilidades. Habilidades, né? Porque Sim. Ele tem que, às vezes, correr muito, aí tem que dar uma Sim. freada, e aí ele Exatamente. tem que pensar, né? Esse é um dos maiores desafios do agility. Ele é um esporte que, assim, exige muito fisicamente e mentalmente do cachorro. Exatamente por conta dessa variedade de habilidades que o cachorro precisa ter ali durante o percurso com o seu condutor. Que é como você mesmo falou. O cachorro tem momentos que ele precisa acelerar, tem momentos que ele precisa aprender quando ele deve frear, ele tem que passar por saltos, tem que passar por alguns obstáculos que exigem flexibilidade. Então, por exemplo, o slalom, que é aquele zigue-zague, o cachorro tem que ter bastante flexibilidade para conseguir fazer aquele obstáculo. Tem obstáculos que exigem força também, tipo, por exemplo, a rampa, que é
É literalmente uma rampa, o cachorro tem que subir e ela é bem alta. Então, ele sobe em alta velocidade, ele tem que entender que quando ele chega ali lá em cima, ele precisa desacelerar para poder descer. Então, assim, cada obstáculo tem uma exigência física, podemos dizer assim, diferente. Por isso que é até uma prova considerada de agilidade, porque são muitos obstáculos diferentes que exigem habilidades físicas diferentes também. Eu ia falar estímulos, a palavra que me veio. São estímulos diferentes ao sim, longo da exato. prova, né? São E estímulos você diferentes. pratica o agility já há muitos anos? Sim, eu comecei a praticar agility quando eu tinha 8 anos. Olha, novinha. De idade, novinha. E Foi- por quê? Você já gostava Como é que veio, assim, o agility apareceu na sua vida? Então, eu tava até contando pra Bianca a história. Como é que foi que eu conheci o agility? Antigamente, muito antigamente, passava na televisão competições de agility. E eu sempre gostei de ver. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada a animais. Tipo, desde que eu me entendo por gente, eu convivo com animais, principalmente cães. Eu sou apaixonada por cachorro, assim, da minha existência. E eu gostava de assistir as provas que passavam na televisão, porque eu ficava realmente, assim, muito impressionada com a habilidade que aqueles animais tinham em transpor aqueles obstáculos. Eu ficava realmente, assim, bem impressionada em como eles eram ligados nos seus donos, nos seus tutores, e como eles eram habilidosos em conseguir transpor todos aqueles obstáculos. E aí eu ficava impressionada com aquilo dali, eu sempre quis praticar, mas como as provas eram televisionadas e elas eram internacionais, eu não sabia que existia aqui no Brasil. Isso aí também eu tinha cerca de uns 7 anos. Aqui no Brasil não tem, mas ainda é muito Então, ainda pequeno, né? poucas pessoas, são poucos praticantes, é muito nichado. Na verdade, acho que todos os esportes caninos aqui no Brasil, eles são bem nichados. Tipo, existem praticantes, mas não é algo, assim, extremamente difundido, como é, às vezes, em outros países. A gente teve aqui uma pessoa que falou sobre canicross, o legal. William Oliveira. E ele é campeão aí, né? Já competiu mundiais e tudo mais. E ele fala também a mesma coisa. Ainda está crescendo esses esportes com os animais, né? Aos pouquinhos tá crescendo. Mas, assim... Tá ganhando espaço. Tá ganhando. Aos poucos as pessoas estão se conscientizando mais e querendo praticar esporte com seus animais. Porque elas também estão, acho que, começando também a mudar um pouco a consciência em relação ao que o animal realmente precisa. É verdade. E aí você via então na TV, sabia que era internacional e tudo mais. Até que um belo dia eu ganhei meu primeiro material de adestramento, que foi uma revista. E nessa revista, para minha surpresa, lá no final tinha uma matéria falando sobre o agility. E era uma matéria que foi feita em São Paulo. Então, a partir disso daí eu já falei, existe no Brasil. Tipo, já me deu uma certa esperança de um dia conseguir praticar. E eu fiquei com isso na cabeça. Falei, existe no Brasil, é possível. Então, tá. Aí, um belo dia, eu fui num evento que teve no Parcão da Lagoa. Eu fui lá prestigiar um evento. E aí, falaram no microfone que ia ter uma apresentação de agility. Eu não acreditei quando eu ouvi. E aí, na mesma hora, quando falaram que ia ter essa apresentação, eu fui correndo pro lugar onde ia ser a demonstração. E fiquei ali, assim, não queria perder um minuto daquilo. E aí eu fiquei, assim, realmente, assim, impressionada. Tipo, e você ainda era pequenininha, novinha? Sim, eu era pequenininha. Eu tinha 8 anos. Olha, gente, muito determinada ela. Aí eu fiquei ali observando, queria realmente, tipo, aprender sobre aquilo dali. Cara, depois da apresentação, eu fui direto falar com quem é que estava organizando. Eu queria praticar. Aí, conversando com o organizador, aonde ele treinava, onde é que ele dava aula, era muito longe para eu poder ir. Aí, minha mãe falou, cara, eu não consigo ir porque é muito longe daqui, de onde a gente mora. Aí, ele falou comigo que ia ter uma apresentação de novo, lá na Lagoa, novamente, que, na verdade, ia ser um match. Um match é uma prova não oficial. E aí, falou que se eu quisesse ir lá de novo prestigiar, seria muito bem-vinda. Aí, nisso, eu comecei a treinar em casa sozinha. Eu improvisei alguns obstáculos. E aí eu comecei a treinar em casa sozinha. Com a Pitty, que era uma Yorkshire Terrier que eu tinha. E
no dia dessa apresentação, desse match que teve, eu perguntei no final se eu podia participar. Eles deixaram. Aí eles deixaram. Eles queriam ver o que eu falei que eu tinha treinado e eles queriam ver o que eu ia fazer. E, cara, a Pitty fez tudo. Tudo. Todo mundo não acreditou. Ele falou assim, cara, você nunca fez agility? Eu falei, não. Eu só realmente sabia como treinar. Eu tinha pesquisado como é que fazia para poder treinar, para poder ensinar algumas coisas. E aí eu participei, cara, depois daquele dia. Eu perturbei muito essa pessoa que estava à frente lá da organização desse match para que conseguisse colocar uma pista lá na Lagoa. E perturbei muito também a pessoa que era responsável pelo espaço lá na época. Cara, até que eu consegui. Colocaram. Eles montaram o espaço lá. Montaram uma pista. E aí eu fiz o meu primeiro treino de agility lá na Lagoa. E depois disso, eu nunca mais parei de fazer agility. Ai, que delícia. Gente, que história incrível. Legal. E, Bianca, vocês são amigas, né? Sim, a gente acabou são sendo amigas. Não, bastidor a gente já sabe tudo aqui. A gente já conversou, tricotou e tal. Bianca, você também tem essa paixão desde pequenininha? Ou o negócio foi assim, aconteceu de Pra mim, devagar? foi um pouquinho diferente. Eu também sempre gostei muito de animais. Inclusive, minha família sempre falava, você vai ser veterinária, vai ser veterinária. E aí, eu sempre falava que eu queria fazer biologia. Hoje, eu estudo biologia, né? Tô no final da minha graduação. E a gente sempre quis ter cachorro em casa. Era o bicho principal, o cachorro. Era o que a gente mais queria, eu e meu irmão. E meus pais nunca deixaram. Até que, em 2021, eles deixaram. A gente tem um cachorro, a Ivy. A gente pegou a Ivy. E, assim, eu cheguei a assistir competição na TV, mas não era tanto aquela coisa, porque eu era, acho que... Não sei, eu não era muito ligada a isso, não. Eu assistia mais canal de criança, essas coisas. Aí, depois, o YouTube veio, assim, com muita coisa, né? Muita informação lá, principalmente dos Estados Unidos e tal. E aí, eu comecei a ver essas competições de agility pelo YouTube e coisas gerais de cachorro, treinamento canino. E eu ficava pesquisando muito na internet sobre raça de cachorro, tudo assim, que eu amava. E você falou do hipismo, né? Eu cheguei a praticar hipismo por um tempo, quando eu estava na escola ainda, mas por várias questões eu acabei parando. E eu comecei a gostar mais ainda do agility, né? Que é um esporte, digamos assim, próximo dessa questão de ter a conexão com o animal, né? E aí, depois que a gente pegou a Ivy, eu e meu irmão, a gente falou, poxa, ela é uma raça, é um cachorro de trabalho e precisa de uma atividade intensa, assim, né? Por causa de toda a energia que ela tem. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi, procurar agility no Rio de Janeiro. Aí, eu entrei no site do Agility Brasil e aí eu vi que tinha a escola da Ju. E aí, eu já mandei mensagem pra ela e marcamos o treino com a Ivy. Aí, ela era lá em Ilha de Guaratiba. Era em Ilha de Guaratiba, onde eu estava treinando na época. E isso tem quanto tempo? Tem 2 anos. 2 anos. A Ivy era pequenininha. Sim. Era pequenininha. Tem idade para começar a praticar o cachorrinho? Olha, não tem idade. Assim, claramente, para você colocar um cachorro para poder fazer determinados obstáculos, tem idade. O cachorro tem que ter aí pelo menos seus 9 meses para poder fazer alguns obstáculos que exigem mais do corpo do animal. E também um cuidado principal que tem que se ter com o filhote é você não forçar a ossatura dele. Então, você não pode colocar o filhote, por exemplo, para poder pular. Então, mesmo às vezes que seja um filhote grande e o cachorro às vezes tenha condição de saltar, não é indicado você colocar ele para poder saltar, porque você pode ali acabar causando uma lesão no filhote. Porque ele não está pronto. Exatamente, ele não está com a sua ossatura pronta. E assim, eu digo que não tem uma idade para você poder começar, porque todo mundo, às vezes, que pratica agility, quando vai pegar um filhote, tem milhões de coisas para você poder ir fazendo com o cachorro antes de fato, querer colocar ele ali para poder desempenhar o esporte. Porque, assim, todo mundo acha que o agility é simplesmente transpor obstáculos. Mas não, o agility, na verdade, ele é muito mais do que isso. Porque para o cachorro poder transpor os obstáculos, primeiro ele tem que trabalhar ali uma boa ligação com você, ele tem que entender que ele tem que prestar atenção em você quando ele está num ambiente que é extremamente desafiador. Contanto que, assim, os primeiros treinos que a gente fez com a Ivy, você deve lembrar, que foi ela simplesmente entender que ela está, mesmo estando solta ali dentro de um campo enorme,
ela tinha que estar focada na Bianca. Então, eram treinos bem focados nessa questão da ligação, dela construir uma ligação, dela entender que ela tem que ficar focada na Bianca e não ficar focada no ambiente, dela entender que ela tem que ter um foco também nela e um foco no obstáculo. Então, assim, através Interessante. através do treinamento, a gente vai ensinando isso pro filhote. A gente vai desenvolvendo também coordenação motora no filhote, consciência corporal. Então, assim, vai também quebrando alguns medos do filhote. Tipo, por exemplo, é muito comum, às vezes, o cachorro, quando chega no agility, ele tem medo de alguns obstáculos. Por exemplo, o túnel, que depois é um obstáculo que eles passam a amar. Mas o primeiro momento, normalmente, eles têm medo. Então, assim, fazer o cachorro entender que ele não precisa ter medo daquilo dali. Tem todo um processo que a gente vai desenvolvendo. Por que eles têm medo? Fiquei curiosa agora. Porque é escuro, é um obstáculo comprido, é um obstáculo que, quando ele entra, ele perde a visão do dono. Então, assim, ele perde o que a gente fala, assim, da ligação. O cachorro para de te ver, então ele normalmente tem receio daquilo dali. Aí tem todo um treinamento que a gente vai fazendo de sensibilização com o obstáculo, para o cachorro entender que ele pode passar ali dentro, ficar tranquilo, que ele tem que simplesmente seguir. E aí existem também uma variação também dentro do próprio obstáculo. Tipo, por exemplo, o túnel pode parecer algo bem simples, mas para o cachorro, às vezes, só o fato de você mudar o lado que você está já é um desafio completamente novo. Então, por exemplo, o cachorro está fazendo um túnel em U, que a gente chama, que é o túnel está virado assim, tipo, fazendo formato de U mesmo. Uhum. Se você está de um lado e você manda o cachorro, tipo, por exemplo, quando você está na frente do túnel e você manda, o cachorro normalmente vai. Se você está, às vezes, atrás do túnel, que aí seria que a gente chama no agility, você vai mandar o cachorro por trás de você, o cachorro, às vezes, não entende. E aí é muito comum, às vezes, isso acontecer, e aí as pessoas normalmente sempre falam, mas não mudou nada, mas às vezes pro cachorro muda. Então, Ou seja, essa conexão, ela de fato é importantíssima. Sim, é muito importante. Decisiva, né? Pra prova ser feita toda bonitinha. Que legal. E você descobriu, assim, que a Ivy tinha potencial por ela ter essa característica de trabalho? Isso é uma coisa considerada no agility? Sim. E aí você vai lá, então tá, vou pegar aí e vou praticar. Aí ligou pra Juliana. Então, desde que ela chegou, a gente já treinava ela em casa de diversas maneiras, né? E, assim, eu acho que... Eu falei, né, que minha mãe só deixou a gente ter um cachorro agora, em 2021. E eu acho que foi porque, tipo, a gente tá grande, né? A gente já tem consciência de como cuidar bem, né? Desde filhote pro cachorro ser um cachorro equilibrado, né? Quando adulto. E era o nosso foco principal no começo. Treinar ela para ter atenção na gente, voltar quando a gente chama, saber esperar as coisas, autocontrole e tal. E aí, quando ela, né, tinha uns 5 meses, como a gente já falou, a gente levou pra lá e, cara, era incrível, porque, tipo, a gente brinca com ela em casa, fazia os treinos e tal, e ela, tipo, ainda tinha muita energia, assim, queria continuar brincando e tal. Ela acabava dormindo, assim, depois dos treinos de pedir coisa pra ela fazer, de comandos, né? Mas quando ela voltava do agility, ela apagava, assim. Era incrível. Apagava, que gastava muito, assim, o cérebro dela. Era muito legal. E dela ter um potencial, assim... Não sei se a gente chegou falando, nossa, essa cachorra tem muito potencial. Porque a gente também não conhecia o suficiente do esporte pra saber se um cachorro filhote, né, é melhor do que o outro, sei lá. Mas você sentiu que trouxe benefícios para ela. Foi uma atividade que ela gostou muito, assim, de fazer. E era divertido para todo mundo, sabe? Não era maçante para ninguém fazer. E ela gostava de ir, ela gostou muito da Juliana desde o começo. Ela, até hoje, ela é uma cachorra um pouco medrosa, assim, reativa. Mas se não tivessem esses treinos do agility, nossa, acho que hoje em dia não ia dar pra ninguém chegar perto dela, assim, diferente. Ela já tá com 2 aninhos. E hoje ela é super tranquila, né? Sim. Então, de certa forma, o agility serviu para ela quebrar esses medos, né? Superar aí essas... O agility, ele é um esporte, assim, muito bom para poder desenvolver autoconfiança do cachorro. Olha. O cachorro, ele, por ter essa variedade de obstáculos, e como dei o exemplo do túnel, por ter obstáculos que, às vezes, o cachorro ele precisa acreditar nele mesmo, tipo, porque ele não vai estar vendo o condutor, ele não vai estar junto do condutor o tempo todo. Então, assim,
ele ter que enfrentar esses desafios, enfrentar coisas que ele, num momento inicial, ele tinha medo, isso daí desenvolve uma autoconfiança nos cães, assim, que é impressionante, assim. Para um cachorro que é medroso, o agility, assim, é ótimo. É um trabalho, obviamente, tipo, mais demorado, mas é fantástico, assim, para o desenvolvimento da autoconfiança do cachorro. Incrível. Fala. Desculpa. Não, e o cachorro também, além dele desenvolver essa autoconfiança nele mesmo, ele desenvolve também, ele aprende a desenvolver muita confiança no próprio dono. Então, assim, a partir do momento que ele se sente mais seguro com o próprio dono, que ele aumenta essa ligação dele com o seu tutor, ele passa a confiar mais no tutor também. O que acaba trazendo também uma sensação de bem-estar pro animal. E você sentiu isso em casa, depois que vocês começaram a praticar? Com certeza. E era muito engraçado, porque a gente pegou ela, era o quê? Finzinho de pandemia, né? Então, a gente ficava muito em casa e ela não teve muita... Ela não conheceu muitas coisas, né? Nesse período que ela era bem pequenininha. Que falam que é a fase do medo, né? Esses 5, 6 meses, né? De 4 meses... Aproximadamente 4 meses até a maturidade sexual é o período do medo, que a gente chama. Que é o período onde o filhote ele está mais receptivo a ter medo de coisas que ele não foi muito bem apresentado quando ele estava no seu período sensitivo, que chama, que é o período que eles estão mais aptos a serem apresentados a coisas novas, a estímulos novos. Então, assim... Esse período de 4 até aproximadamente aí 1 ano é um período assim, bem crítico na vida dos cães, onde que se a pessoa não tem uma atenção em relação a manter essa questão tipo, da socialização, de trabalhar a autoconfiança do cachorro, a chance de dar ruim, digamos assim, na vida do cachorro é ali. Aí. É nesse então, período. Quer dizer, né, nessa fase, então, é maravilhoso introduzir o esporte, Sim. de modo geral, e o agility, então, mais ainda, né? Sim. Por todos esses estímulos e essas qualidades, né, que o esporte apresenta. Muito interessante. Então, e foi muito engraçado, porque quando a gente levou ela lá, foi, tipo, uma das pouquíssimas vezes que ela entrou num carro pra ir pra longe e viu cavalo, viu pato, assim, tipo, além de tudo, né? Além do espaço enorme e tal, e conhecer a Ju, nossa, foi diferente ver ela. Foi uma experiência ela, diferente. tipo, nossa, que bicho é esse? Assim, sabe? Tudo novo, né? Sim. E sobre isso do túnel também, né? E dessa questão do medo, é legal de ver, porque no começo a gente treina, né? Um dos primeiros obstáculos, né? É o túnel retinho, esticado. E aí, só de começar a treinar com o túnel em U, ela já travava, né? E não queria fazer. E aí, a gente teve que ir virando aos poucos o túnel, né? Bem aos pouquinhos, pra poder o cachorro não sentir. E hoje em dia, às vezes, quando ela tá, tipo... Ai, cansei, assim. Ela se esconde dentro do túnel. Ai, que esperta! Ela sabe que não tem contato visual. Isso já não dá mais medo nela. Então, ela fica ali se escondendo. Danadinha. Que legal. Ju, tem raças que têm mais propensão a se dar bem no esporte? Ou isso é lenda? Assim, todos os cães, eles podem praticar agility. Mas existem, sim, raças que têm mais propensão a se dar bem no esporte. Porque existe uma seleção genética feita para esporte. Então, tipo, por exemplo, o Border Collie. Normalmente, quando se fala em Border Collie, as pessoas sempre associam a um cachorro que faz esporte. Porque, realmente, o Border, ele foi um cachorro que teve uma seleção genética para poder fazer o esporte. Então, assim, contanto que no meio da criação de Border Collies, existe uma linhagem, inclusive, de esporte, que as pessoas chamam de linhagem para agility. Então, assim, existe linhagem de pastoreio, existe linhagem de exposição e existe linhagem de esporte. Que aí, normalmente é o esporte que eles selecionam, é mais o agility, porque o cachorro ele tem uma aptidão, tanto mental para poder fazer aquilo dali, mas também tem uma estrutura física específica. Mas, assim, todos os cães eles podem fazer, desde que ele tenha os impulsos necessários para poder fazer o esporte e também tenha uma estrutura que favoreça o bom desempenho dele. Então, assim,
Se pensar, por exemplo, num cenário, às vezes, de alto nível, por exemplo, campeonato mundial, você não vê só, por exemplo, Border Collie numa categoria intermediário ou large, que é a categoria que entram os borders normalmente. Você, às vezes, encontra alguns outros cães que, às vezes, são exceções, digamos assim, da raça. Por exemplo, já teve até Husky, que participou do campeonato mundial. Que legal. Então, é uma questão muito individual, na verdade. É mais a questão do indivíduo do que exatamente a raça. Claro que, sim, se você for eu quero pegar um cachorro para poder fazer agility. Quero para poder competir num alto nível. É claro que se você for pegar um border já de uma linhagem X, Y, Z, a chance de você ter sucesso para o seu objetivo é, às vezes, muito maior do que se você for falar, não, eu quero pegar um Husky para poder fazer agility. O Husky pode chegar a participar do campeonato mundial? Pode. Mas a chance dele ter o desempenho que a gente espera, às vezes, é menor. Digamos E assim. deve ser muito concorrido, né? Sim. Uma competição dessa, Não, o que conta ali deve ser os milésimos de segundo. Então, na É verdade, a exatamente diferença, isso. de repente, vai estar nisso aí, na característica exatamente isso. do animal, né? É exatamente isso. E não só a parte técnica e tudo mais. Sim. Vem cá, temos fotos, produção. Quero ver Eve, quero conhecer. Não conhecia essa raça, gente. Quando eu li, eu fui pesquisar no Google. Muito... Daí é Windy. Isso é lá no seu Não, sítio? esse sítio foi aonde a Ivy começou a treinar. É a Ivy? Não, essa daí é a Windy. Ah. Essa é a minha Parson Russell. Ai, que bonitinha. Ela, por exemplo, é um exemplo de cachorro que tem uma estrutura perfeita pro esporte. Você vê que ela consegue tranquilamente correr, saltar, sem muito esforço. Que delícia. E você tem os comandos, né? Com a mão e tudo. Isso aí tudo é treinado, né? Uma coreografia, praticamente. Incrível. Você também fica correndo, não é só o cachorro, não. Não, você tem que correr muito. Inclusive, a Windy, esse é um dos meus maiores desafios com ela, porque ela corre muito. Nossa. E essa é a Ivy. Fica. Ok, vem. Vai, Túlio. Vai, gente. Isso, Ivy. Vai. Ai, que linda! Eu fico toda feliz. Minha gente. Que legal. Esse aí foi ano passado, começo do ano, eu acho. Não sei. Essa daí é a Olha, Lola. competição. Essa daí é a Lola. Essa daí foi o primeiro cachorro que eu peguei pra poder fazer agility. Border, né? É a paixão da minha vida, esse cachorro. Essa Ivy mais novinha, ela amava esse brinquedo aí. Nossa Senhora. O brinquedo era novinho, né? Destruiu Nossa, a Ivy completamente. ficou apaixonada por esse brinquedo. Gente, que legal. Numa competição, como é que faz pra você? Imagina aquela cachorrada toda, aquela quantidade de gente, um falatório, uma torcida e tal. Como é que você consegue manter o foco? Então, por isso que o agility ele é considerado um esporte de, digamos, uma obediência avançada. Porque eu acredito que um dos maiores desafios da prova é exatamente esse. É o cachorro entender que ele precisa estar ali focado em você, mesmo diante de tudo que está acontecendo. Porque são muitos cães que tem passando ao redor, normalmente tem coisas de comida próximo, tem gente transitando, tem criança, tem pessoas, tipo muita coisa acontecendo. Por isso que eu falei, quando você pega um filhote, você já pode começar a praticar o agility com ele por conta disso, porque isso daí faz parte do agility. Essa socialização, de certa forma, já faz parte do agility. Extremamente necessária, né? Sim, é extremamente necessário. Essa socialização é importantíssima, porque senão o cachorro realmente não consegue desenvolver. É muito comum, às vezes, acontecer tipo de cachorro que simplesmente abandona a pessoa em pista. Incrível. Em prova. Incrível. Isso aqui é um vídeo? É um vídeo. É um vídeo? É um outro treino dela. Gente, que legal. Aqui estão as minhas primeiras alunas de agility, a Bianca e sua pastora da mantiqueira, Ivy. O agility é um ótimo exercício para cães, pois ajuda a melhorar a sua agilidade, velocidade, coordenação e obediência.
Também é uma atividade muito divertida para cães e humanos. Se você está procurando uma maneira de manter o seu cão saudável e feliz, eu recomendo que você experimente o Agility. Eve e Bianca estão se divertindo muito praticando juntas, e eu estou tão orgulhosa do progresso que elas fizeram. Em breve elas também estarão fazendo muito sucesso nas competições de Agility. Isso aí. Olha a carinha de quem tá dedicada. Que bonitinha. Então, os benefícios são todos, né, para um animal. Essa Sim. parte de desenvolvimento cognitivo, né, motor e tudo mais. Não, cara, é muito desenvolvimento cognitivo, motor, são muitas habilidades que o esporte, posso dizer, exige do animal. São muitos comandos também envolvidos que você pode, inclusive, usar no dia a dia, que é uma coisa que eu recomendo sempre para os meus alunos. Eu ia perguntar se... mas enfim, Isso- depois eu passo para a Bianca. A Bianca vai me... Eu sempre passo responder. para as pessoas poderem exercitar os comandos que ela aprende dentro da pista, fora da pista também. Porque eu sempre digo para todo mundo, o agility ele não se faz apenas dentro da pista. Porque como é um esporte que exige muito foco do cachorro em você, exige que o cachorro tenha uma boa socialização, exige que o cachorro tenha coordenação motora, consciência corporal, exige que o cachorro tenha força. Então, assim, tudo isso você não treina apenas dentro da pista. É todo um trabalho que tem por fora. Por isso que eu sempre falo também que o agility ele é mais que um esporte, ele é um estilo de vida. Porque é um esporte que você precisa incluir realmente assim na sua vida. E, cara, para quem tem um cachorro de trabalho, como é o caso da Bianca com a Eve, você incluir essas atividades no dia a dia do cachorro é a melhor maneira que você tem para poder manter o seu cachorro feliz e saudável. Porque ele ajuda muito a você conseguir gastar a energia física e mental do cachorro. Porque os cães de trabalho, para a essência do que eles foram criados para poder fazer, eles precisam trabalhar essa parte física e cognitiva ao mesmo tempo. Então, assim, é muito comum, às vezes, as pessoas terem um cachorro de trabalho e falarem assim, eu ando pra caramba com meu cachorro nunca cansa, eu fico jogando bolinha, meu cachorro nunca cansa, meu cachorro não cansa nunca. E aí, quando ele vai para uma aula de agility, o cachorro chega em casa exausto. E fala, cara, eu nunca vi o meu cachorro dormindo desse jeito, mas foi porque você conseguiu trabalhar o físico e o mental dele ao mesmo tempo. Então, você literalmente fez o seu cachorro trabalhar. Não era suficiente só, né? As caminhadas, jogar não é. bolinha. Tem Pra que um fazer ele pensar Você também. tem que fazer ele pensar e usar o corpo. Incrível. Então, assim, eu sempre recomendo para os meus clientes que eles usem o que eles aprendem dentro da pista, fora da pista. Porque até mesmo porque você consegue... A gente fez isso várias vezes. Utilizar, às vezes, os treinos do próprio agility para, inclusive, socializar o cachorro. A gente chegou a fazer treinos quando a Eve era novinha, que eu levava os obstáculos para a praia, e aí ela, no período dela de socialização, a gente ficava treinando dela manter o foco na Bianca, mesmo com todo aquele cenário de praia acontecendo, e ela ficava lá solta, mantendo foco na Bianca, ela não saía de perto dela. Que legal. Eu vi nos vídeos você ali no comando do Fica e tudo mais. Isso tudo você pode praticar em casa, né? É até uma questão de adestramento mesmo, né? Uma coisa que é muito útil, que nunca mais aconteceu, é enroscar a coleira nas coisas. Nunca, quer dizer, a guia, né? Nunca mais enroscou a guia nos lugares, porque é só pedir que ela dá a volta e a gente segue o caminho, assim, quando tá passeando, sabe? Isso é muito legal. Sim. Eu adoro toda vez que bonitinho. que acontece. Não, é que você consegue realmente, você assim, depois que você começa a praticar agility com o cachorro, é uma coisa impressionante, assim, porque o seu cachorro, ele começa a entender o que o seu corpo está querendo dizer. Não só o que você está dizendo para ele, mas o que os seus movimentos corporais estão dizendo para ele. Incrível. Então, assim, o cachorro realmente, ele entende. E aí, tipo, numa situação dessa, um cachorro às vezes enrosca num poste, e você simplesmente indica com a mão o que é para o cachorro poder fazer, o cachorro já sabe que ele tem que seguir a sua mão, o que é que ele precisa fazer. E aí você consegue facilmente já ir resolvendo as questões do dia a dia. Então, realmente, é um balé que se faz ali, mas nada é aleatório. Tudo tem Não, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Nossa, é preciso, né? É um muito. esporte preciso.
É muito Impressionante. preciso. Mas vamos falar aqui agora de cuidados, né? Assim, a Ivy, ela já compete profissionalmente, assim, já ou não? a gente Tá nunca aquecendo. competiu. Então, eu não tô morando aqui no estado do Rio de Janeiro, né? No momento. Acho que Sim. isso que é mais difícil pra gente. Aí não tem que encaixar as datas, assim, pra gente conseguir levar ela pra Sim. competir. Né? A gente achou que ia dar no ano passado, mas acabou que não deu tempo. Mas ela, de É o qualquer plano. forma, já é considerada uma atleta. Sim. Então, assim, para um cão atleta, vamos falar agora de saúde, né? De cuidados e tudo mais. Como é que fica a alimentação? Tem algum cuidado específico de alimentação e hidratação para Então, um cãozinho que é para atleta? um cão que faz atividade física, o ideal é sempre ele receber uma alimentação mais proteica, para exatamente ele conseguir ter um aporte nutricional melhor para poder desempenhar a atividade. Se a pessoa puder oferecer a alimentação natural, é o melhor dos mundos. Mas também, se não puder, a melhor ração que você puder oferecer é o melhor. Sempre buscando um teor bem elevado de proteína para poder ajudar o cachorro a conseguir ter um bom aporte muscular. Os meus cães, no momento, elas estão comendo alimentação natural da Chef Bob. Ai, É que uma legal. empresa que produz alimentação natural. A Ivy também agora vai começar a comer. Estava fazendo Que pedido. legal. E então, quando você muda a alimentação do cão e você coloca ele para poder fazer atividade física, é assim, uma coisa de impressionar. O quanto que o cachorro ele consegue, digamos, secar tudo que ele tinha de gordura e transformar aquilo dali em musculatura. Olha, maravilha. Então, eles ficam realmente assim, bem. É tudo que a gente Bem mais quer na forte. vida, né, gente? Então, assim, quando você consegue juntar as duas coisas, juntar uma boa alimentação e atividade física, o corpo do animal, ele responde, assim, de uma maneira impressionante. É, assim, realmente bem, bem impressionante. E aí você já tem um ganho aí Sim. para ter um animal mais preparado, mais Sim. condicionado. E aí, com a alimentação natural também, o animal ele consegue já ter uma hidratação melhor. Porque a alimentação natural ela é composta 70% ali de água. É. Então, assim, é uma das diferenças também nítidas que a gente vê de cara, assim, quando você muda a alimentação do animal. Porque ele bebe também bem menos água. Porque a ração, ela tem 10%, ele 10, 11% mais ou menos de teor de umidade. Enquanto a alimentação natural tem 70%. Tem muito mais, E a parte física? Porque, assim, você vê que tem muitos estímulos, né? Sim. Corre, salta, freia e tudo mais. Como é que fica a parte de lesões, articulação e tudo mais? Tem que ter algum cuidado, assim, um acompanhamento? Como é que geralmente funciona isso? Não, é muito importante, assim, ter um acompanhamento. Porque o treinamento do agility, o certo ele sendo feito bem aos poucos, né? Não é de cara, às vezes, porque o animal consegue, às vezes, saltar, que você precisa colocar eles para poder saltar. Então, por exemplo, dá o exemplo da Ivy. A Ivy foi uma cadela que ela começou ali novinha. E a Ivy eu sempre ia acompanhando como é que estava a relação, tipo, da musculatura dela. Você pode lembrar disso, né? Eu sempre falo, nossa, ela tá muito forte, isso aqui. E aí eu sempre vou acompanhando para vendo como é que tá a relação, tipo, da musculatura e do condicionamento físico mesmo do animal. E você fazer um trabalho, tipo, ir bem aos poucos, e progredindo bem aos poucos, tipo, aumentando bem aos poucos a altura do salto, para o cachorro poder ir entendendo e, aos poucos, ganhando mais condicionamento físico, é extremamente importante. O que é errado é, às vezes, a pessoa falar, não, o cachorro ele consegue saltar. Mas não é porque ele consegue saltar que ele tem um preparo para poder saltar. E é aí que, normalmente, as lesões acontecem. É você querer exigir demais do corpo do animal se o animal não está preparado para poder fazer aquilo. Então, quer dizer, o lance é ir fazendo as coisas aos pouquinhos, O lance é você ir fazendo aos apresentando, vendo poucos. como ele está Exatamente. respondendo. É exatamente isso. É você ir bem aos poucos, porque é um trabalho lento e bem gradual. Então, assim, você precisa ir sentindo, ver como é que está a disposição do animal em relação a estar saltando, como é que está o preparo físico mesmo dele para poder se manter ali fazendo a sequência de obstáculos, se ele está entrando em fadiga muito rápido, se ele não está entrando em fadiga rápido,
se ele tá, às vezes, derrubando salto. Por que aquele animal tá derrubando salto? Será que ele tá derrubando salto porque ele não sabe saltar? Ou será que ele tá derrubando salto porque ele não tem força para poder saltar? Tudo Entendeu? isso é avaliado, impressionante. Tudo isso deveria ser Tem, avaliado. assim, um tempo, tipo, ó, quanto tempo mais ou menos pode levar um cachorro pra ficar assim, pronto pra agora tu tá pronto pra uma competição? Olha, em torno aí de assim, pra estar bem pronto, em torno de 2 anos. Você pegando um filhotinho e aí fazendo toda a parte de socialização, foco, treinamento básico, habituando o filhote a todos os estímulos do mundo, para poder ter tempo suficiente para você poder ensinar tudo que o cachorro precisa aprender com calma. Uns 2 anos, mais ou menos. Tem pessoas, às vezes, que demoram mais tempo. Mas pelo que você está falando, realmente é bem necessário, né? Sim. Você fazer todos esses processos acontecerem Sim. da forma mais minuciosa possível para você Sim. preservar, né? Exatamente. A Ivy já está quase nesse período aí de 2 anos. Será que ela já está Tá pronta para chegando. competir? Não sei o que você acha, Ju? Eu acho que sim. E você está pronta para competir? Você é competitiva? Você tem vontade de participar de competições? Olha, eu já participei de competição de hipismo. Eu ficava bem nervosa. A minha primeira eu caí, e assim, eu nem sabia que quando eu caía, acabava. Então, assim, eu passei uma vergonha. Mas eu gostei quando eu competi, então acho que vai ser legal, sim. Eu não sei só como ela vai reagir nessa questão de ter tantos cachorros num lugar só, né? Porque a Ivy, ela tá bem mais tranquila hoje em dia, mas a gente ainda tem que trabalhar muito nessa questão dela não ter medo dos outros cachorros. Ela tinha uma questão de socialização. Sim, sempre teve, desde muito pequenininha. Hoje em dia, ela consegue conviver super bem Sim. com cachorros em volta, mas é que são tantos, né, no dia da competição. Aí- E a questão da reatividade dela? Você falou que ela era um pouco reativa e tal. Isso melhorou? Veio melhorando com o tempo? Nossa, demais, demais. Ela sempre, desde que ela aprendeu, desde que ela começou a saber que ela conseguia latir, ela latia muito pra todo mundo, assim, que chegava perto, que ela não conhecia. E acho que ela não chegou a latir muito pra outros cachorros, porque ela não conheceu cachorros tão cedo, né? Ela começou a conhecer os seus, né? E era Não, uma mas a Ivy situação muito nunca- controlada também. Sim. Mas a Ivy nunca foi um cachorro que teve Não, mas problema então, com não era, outros e também não cães. era um latido de agressividade, era mais um tipo, por favor, se afaste. Um pouco de receio. Que eu tô Mas você já passou por algum desconfortável. momento com ela assim difícil, desafiador ali? Nessa questão de reatividade, a gente nunca coloca ela numa situação que vai gerar um problema, sabe? A gente sempre tenta controlar ao máximo. Então, se a gente tá na rua, a gente sempre tenta deixar ela se sentindo mais segura possível. Então, eu acho que nunca gerou muito problema, mas eu acho que se a gente não fosse tão consciente em manejar essa questão, poderia ter problemas, sim. Se a gente nunca tivesse tido esse tipo de treinamento para ela. Sem dúvida. Pelo visto, esse esporte... Aliás, qualquer esporte, na verdade, é benéfico para animais, humanos. Esporte é uma coisa incrível, maravilhosa. Mas, nesse caso, assim, você vê que só trouxe benefícios para Sim. ela, né? E Ajudou também, a socializar, né? Ajudou Com ela a certeza, ficar sim. mais... menos medrosa, né? menos como você medrosa. falou. Tipo assim, ela também não faria muitas coisas que ela faz hoje em dia tranquilamente. Por exemplo, ela morria de medo de subir e descer a escada, né? Sim. Lá em casa, hoje em dia, ela sobe e desce à vontade, mas ela tinha que aprender, né? Porque não tem jeito. E aí ela morria de medo. E assim, conforme ela foi evoluindo no treino, ela foi perdendo cada vez mais esse medo, até ela um dia fazer sozinha, Sim. né? E parecia que ela tava tipo assim, olha só, tô aqui em cima, olha o que eu Ai, sei fazer. bonitinha. Olha, quem É sabe muito você está legal. com uma campeã em casa, hein? De Quem repente, sabe? daqui a um tempo, a gente vai saber. Não, a Ivy tem uma estrutura perfeita, assim. Pro agility, assim, estruturalmente falando, ela tem a estrutura, assim, perfeita. Ai, que bom. Então, assim, um cãozinho que quer praticar, que quer até, de repente, competir um dia, é legal manter, então, além de todos os treinamentos, né, um acompanhamento veterinário. Sim, é muito importante. Porque, como é um esporte que exige bastante do corpo do animal, é importantíssimo, assim, ele ter um acompanhamento veterinário em relação a entender se o animal ele não está sentindo nenhum tipo de dor, porque o esporte, por ser de alto impacto, se ele tem algum problema, às vezes articular, pode piorar, se o animal não faz nenhum tipo de
de tratamento preventivo para aquilo dali, ou algum tipo de controle de dor. Pode piorar se nada for feito e o cachorro ficar ali forçando. É muito importante também o animal estar sempre dentro do peso, porque a obesidade, o sobrepeso, pode também trazer problemas. Se a pessoa forçar o animal a fazer, a saltar, por exemplo. Com o tempo, pode ser que ele tenha algum tipo de prejuízo por conta desse sobrepeso. E está ali fazendo uma atividade já de alto impacto, e ele ainda tem o sobrepeso já dele, e aí vai virando um acúmulo. Vai acúmulo e isso pode, com o tempo, trazer problemas, né? Existe uma idade para limite, assim, para começar? Porque ela começou pequenininha. Para começar pequenininho, pelo visto, é legal. Mas, assim, se o cachorro já é adulto, assim mesmo ele pode começar? Pode. Não tem? Não tem idade, assim, para você poder começar. Não tem uma restrição. E idade para se aposentar? Então, para se aposentar, vai muito da questão também do bom senso da pessoa, mas não tem, assim, nenhuma regra de... o cachorro chegou a uma determinada idade, tipo, sei lá, 10 anos, o cachorro tem que se aposentar, não pode mais competir. Não existe. Inclusive, existe até a categoria sênior no agility, que é para cachorros realmente que já estão aposentados, digamos, da competição já mais desafiadora. Aí, que eles passam nas pistas de iniciante. Mas isso vai muito do bom senso mesmo da pessoa em relação a conhecer o próprio cachorro, conhecer o estado de saúde do próprio animal e decidir se ele merece continuar, se não, se aquilo ali já vai ser prejudicial para ele ou se vai continuar sendo benéfico. Tem que usar o bom senso, conhecer bem seu animal, Sim. né? Exatamente. E Ju, você está competindo? Eu tô competindo, eu fiquei um pouco afastada das competições por alguns motivos pessoais, mas esse ano já estarei em pista novamente. Isso aí. Quero ver, gente, quero ver. Meninas, o nosso papo passa muito rápido, mas muito legal, porque a gente aprendeu bastante coisa. Eu queria ver de cada uma, queria que a Bianca desse, assim, uma dica. Para quem tem um bichinho em casa, que gosta de praticar esporte, que dica que você dá para quem vai começar no agility, quem pode começar no agility? Poxa, eu acho que continuar o treino da pista em casa, assim. As coisas básicas, né? Como eu falei, o senta, fica, foco, o autocontrole também de simplesmente colocar um grãozinho de ração no chão, alguma coisinha assim, e fazer o cachorro esperar, pra ele saber que não pode ir avançando assim na comida de qualquer jeito. Eu acho muito legal. E, não sei, eu acho que também é legal, como a gente falou, pode praticar, né, os comandos do agility em casa, e eu acho que isso varia muito nas brincadeiras com eles, pra quando você não tá na pista. É muito legal. Eu adoro, tipo, eu tô brincando com ela, eu peço pra ela fazer alguma coisa e ela fica muito animada fazendo. Isso é legal. E, assim, o esporte também ajuda a adestrar, né? Pelo que você tá falando, adestra, né? Aí você vai ter um cãozinho mais equilibrado em casa, educadinho e tal, né? O agility é um esporte muito dinâmico, né? Então, assim, e os cães, eles gostam desse dinamismo. Isso daí deixa eles muito empolgados. Então, assim, quando você começa a treinar com eles, às vezes, em casa, exercícios que ele aprendeu ali no agility, para você poder conseguir aumentar a ligação com ele, esse dinamismo, você consegue aumentar muito a ligação que você tem com o seu cachorro. Deixar ele realmente muito mais animado e focado em você. Porque ele começa a entender que brincar com você, interagir com você é algo, assim, extremamente divertido. E aí é bom, né? Que fica todo mundo feliz. Sim, é muito E muito você, animador. Ju, que dica que você dá aí para quem quer começar a praticar agility? Olha, eu acho que a principal dica que eu dou é sempre procure um bom profissional para poder você começar a praticar o esporte. Veja como é o ambiente que você vai treinar. Se o ambiente é um local adequado para o cachorro, porque hoje em dia o agility está se tornando um esporte muito, muito popular, mas o agility ele é um esporte, sim. Eu acho incrível, ele está se popularizando, mas como é um esporte de alto impacto, ele precisa ser levado com muita seriedade, ele não é uma brincadeira. Então, assim, você colocar o animal para poder fazer uma sequência de saltos, um percurso, às vezes num piso que não seja legal, tipo um piso liso,
você pode, sim, acabar, às vezes, trazendo prejuízos para a vida do animal, em vez de fato, ser uma atividade, tipo, benéfica. Então, sempre procure um local que tenha um piso adequado, que seja grama, areia, grama sintética. Então, assim, e procure sempre bons profissionais. Para fazer todo esse Para acompanhamento. poder fazer todo o acompanhamento. E não dar problemas, Exatamente. né? Maravilha, maravilha. Meninas, muito legal. Quer falar mais alguma coisa? Só que a gente deu muita sorte, né, de encontrar a Ju e esse diferencial dela ser veterinária também. Nossa, faz toda a diferença. Ela explica tanta coisa pra gente que a gente não fazia ideia. E você chegou a perguntar do potencial, né, da Ivy, se a gente viu algum potencial no começo. E pelo que a gente pesquisou muito em casa sobre a raça dela, né, que é uma raça de pastoreio, a gente achou que ia ser uma atividade mais próxima do que ela precisava possível, né? Porque o que a gente ia fazer? Quando o cão pastoreio, ele tá num campo aberto enorme, né? Ali seguindo comandos, ordens, né? E correndo atrás do gado. E assim, o que a gente ia fazer para simular alguma coisa, né, parecida com aquilo? E aí a gente achou que o agility era o que seria mais legal, assim, para ela. E, pô, é muito legal ver a evolução dela, realmente. Pelo visto, foi super deu muito assertivo. certo, foi super assertivo. Que bom, que bom. Ai, muito bom, meninas. Obrigada, Ju. Que aula. Como a Bianca falou, a paixão que você tem pelo esporte e que provavelmente também deve ter feito você investir na sua profissão, na profissão de médica veterinária. Você junta tudo isso num pacote. Temos Juliana Morgado, gente. Temos o Agility.rio, entendeu? Então, se você já gostou, achou interessante, primeiro, já bota um bando de joinha pra gente, comenta aqui, compartilha, passa adiante. Vamos divulgar esse esporte, que é super benéfico pro animal, pro condutor, para todo mundo ficar feliz, entendeu? E a gente também. E é isso, meninas, muito obrigada. Bianca, mais uma vez. Obrigada. Ju, mais uma vez. Suei a camisa aqui, gente. Já estou a fim de praticar agility. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo.